Bom dia, sonhadores! Esse é o 22º dia dessa jornada do 0 a 1 milhão de livros vendidos. Muito livro, é muito livro, rapaz, livro pra dedéu. E eu vou falar um pouquinho do meu plano, agora que eu estruturei ele na minha cabeça, que é um plano bem simples, na verdade. Ele só é difícil pra caralho. É um plano dividido em 3 etapas. Primeiro, eu vou escrever um livro muito bom e que eu consiga me comunicar comigo e com todas as outras pessoas, porque eu acredito que tudo que eu busco meio que encantar em outra pessoa, eu devo encantar em mim. Porque se eu encanto a mim, eu consigo encantar todo mundo, de certa forma. Afinal, nós somos um tanto quanto semelhantes. Mas eu digo isso referente a sentimento, a coisas que todos os seres humanos podem ou já experimentaram. Segundo, eu devo publicar o livro, ou seja, eu devo achar uma editora boa, uma editora legal, uma editora que eu fale, essa é a editora, porque vai fazer o livro bonito, sabe? Vai fazer o livro bonito. E aí, pra isso, vai entrar a parte da artista. Eu já tô conversando com a artista, que é amiga minha. Puta que pariu, o trabalho dela é insano. E eu tô já entrando em contato com algumas editoras pra mapear editoras que eu posso publicar o livro. E aí, enfim, publicado o livro, agora só resta vender 1 milhão de unidades. É coisa pra caralho. E aí, essa terceira etapa é basicamente divulgação. É divulgação e divulgação é o marketing, sabe? Eu já estudei muito marketing. Talvez não muito o suficiente para vender 1 milhão de livros. Mas ninguém começa a jornada sabendo tudo o caminho, sabe? Eu entrei sem saber escrever. Agora eu já considero que eu consigo escrever legalzinho, tá ligado? Aí eu não sei nada sobre edição, mas em algum momento eu vou entender sobre edição, sobre editora, sobre como funcionam essas parcerias. Eu não sei exatamente como que eu vou divulgar o livro, talvez eu divulgue aqui no canal, mas o canal ainda não tem visibilidade suficiente pra vender 1 milhão de unidades. Mas enfim, isso daí eu vou descobrindo no meio do processo. A gente se aprende a caminhar caminhando. Então vamos para o plano da semana! Bom, o plano dessa semana ele também é simples. É porque eu acredito que simplificando as coisas fica bem mais fácil de você entender o que você vai fazer. Eu aprendi isso com o Dick Collins, um pesquisador aí gigantesco do Stanford. Pesquisem sobre ele, é da área do empreendedorismo. E por isso eu escolhi 3 missões simples. Primeiro, eu devo concluir o livro, a primeira versão do livro. Eu estou com essa quantidade de páginas. Minha meta é alcançar mais ou menos essa quantidade de páginas. 40 mil páginas. A segunda eu não vou mostrar aqui, porque pra que eu botar o númerozinho 40. De páginas não, de palavras. Segunda meta da semana, eu devo ir em algum lugar para buscar uma inspiração de algum escritor foda. E aí eu pensei, caramba, que lugar melhor para eu visitar do que a casa que Jorge Amado morou, um dos maiores escritores brasileiros. Eu, inclusive, tenho um livro aqui dele para ler, que eu ainda não li, que é Cacau, indicação de minha mamãe, e parece um bom livro. E a terceira meta é estimular a criatividade de uma forma, sabe? Isso daí, eu tô pensando em sair para escrever na rua, em ver um filme, é a parte mais legal, essa é a parte da brincadeira, sabe? Que é a parte do você consome coisas para você ter o que expelir. Ontem eu tava vendo uma aula, professora incrível de empreendedorismo, ela falou assim, cara, criatividade, quanto mais você consome, mais você tem material pra criar, mais você tem repertório, então consuma bons filmes, consuma bons livros, consuma bons lugares, e é isso que eu quero fazer. Essa é uma das 3 etapas uma das 3 metas para eu fazer essa semana. Então, as 3 metas é basicamente isso, estimular minha criatividade de alguma forma, saindo pra algum lugar, fazendo alguma coisa diferente. A segunda é eu terminar o livro. E a terceira é eu visitar algum lugar que tem algum escritor que é referência pra mim. Tipo, de alguma forma que eu consiga ver essa inspiração de uma pessoa que chegou lá, sabe? Que saiu do lugar onde eu tava. Claro que em outro contexto. Bom, rapaziada, esse livro que eu tô lendo aí é A Jornada do Escritor. Ele traz meio que um material que serve de apoio pra qualquer escritor, porque ele traz tanto ideias quanto mostra a jornada do herói. E eu tô em um momento que eu dou empacada na criatividade, na criação, e sempre quando eu empaco na criatividade, eu busco respostas. O meu próximo passo, óbvio, se torna buscar respostas ou material que me inspire. Eu indico você fazer o mesmo, independente de se você tá escrevendo um livro ou não, qualquer coisa, busque respostas quando você tá perdido. Não há problema em sentir medo do fracasso.
A própria lei da impermanência, ela garante que o nosso medo ele voltará. O que eu não posso é acreditar que só de estar pensando em um cenário ruim ele vai acontecer. Não, eu não vou acreditar nisso. Até porque a mesma lei que me faz sentir o medo, que faz o medo vir ou faz ir embora, trazendo esperança em seu lugar. E quando se sente esperança em sua mente, ao invés de medo, você se sente inspirado, você vê seus sonhos. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar a ser feliz. Eu quero ser mais calmo, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu vou sonhar mais uma vez, porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar. Tamo vivo, porra! Caralho, bora viver. Eu vou mudar, eu já mudei, estou mudando. A vida é feita para aproveitar e de algum jeito acho que estou aproveitando. E velho, essa é uma das mensagens que eu quero passar no livro, sabe? Esses momentinhos são muito especiais, velho. E talvez não tenha sido nem especial exatamente pelo ver o nascer do sol, mas por eu estar saindo 5 da manhã aqui. Não tô em casa, eu viajei, tô viajando aqui com a família. Mas saí 5 da manhã com violão, tocando, cantando na rua e correndo até a praia pra ver o nascer do sol, velho. Eu acho que esses momentinhos assim não tem preço e não é necessariamente o nascer do sol na praia, mas sabe, cada um tem uma coisa assim, consegue nutrir isso, tipo o violão, ou é o quebrar a rotina, sabe? É o sair 5 da manhã e eu ainda moro numa cidade de praia, deve ter uns 2 meses que eu não piso numa praia. Tá que eu teria que pedalar, mas sabe, se eu não fizer nenhum esforcinho pra fazer a vida ser mais bela pra mim, esforcinho só de ir na praia, no meu caso, é alguns quilômetros, mas só são alguns quilômetros. Tem gente que mora a milhares de quilômetros e mesmo essas pessoas conseguem de alguma forma, eu acredito, comunhar com o extraordinário, com isso que vai além, sabe? É uma sensação diferente. Acontece muito comigo também com a música. Eu pego o violão e toco. E principalmente quando eu toco cantando alto, parece que eu me entrego e meu corpo fica em êxtase, assim, sabe? E eu acho que todo mundo consegue nutrir isso de uma forma, fazer uma coisa especial, quebrar a rotina, sabe? Ir pra um museu no dia de semana, sei lá, caralho. Fazer alguma coisa diferente. Ver o nascer do sol, sabe? Ver o nascer do sol, às vezes só ver o nascer do sol. Isso é algo que eu boto muito no meu livro e que nem eu às vezes pratico. Porque eu também sou humano, eu também sou sujeito a errar, eu sou sujeito a esquecer minhas próprias lições, tá ligado? E eu também tô aprendendo com elas, eu tô aprendendo com a vida. Porque nós esquecemos, nós simplesmente esquecemos das coisas que nós mesmos falamos que é o certo. E o importante é relembrar e refazer, sabe? O importante é conseguir nutrir esse extraordinário. E, afinal, toda e qualquer pessoa que já pisou na Terra é merecedora de alguma forma de viver o mágico, o extraordinário. Isso que vai além, assim, sabe? E acho que é isso que faz sentido da vida. Arrumando as coisas para a faculdade. Alguns livros aqui que eu levo. Eu nunca leio todos, mas eu tenho a opção. Bom, por enquanto essa semana tá indo de um jeito bacana. Já escrevi legal, faltam só 4.000 palavras, 4.500 mais ou menos. E eu já vou sair para visitar o lugar onde eu posso pegar inspiração com um grande editor que é escritor, né? Que é ver a casa de Jorge Amado, ver a história dele. E também já vou para um lugar, eu acho que eu vou provavelmente para um museu, para escrever e estimular minha criatividade, dar uma volta, porque, porra, tem um museu aqui em Salvador que transpira a arte, sabe? Eu lembro de ir para lá e as pessoas falando aqui, umas eram de cinema, as outras estavam montando a própria exposição lá, e elas iam trocando, e aí eu estando lá escrevendo, sabe? Eu acho que esse tipo de lugar que tem pessoas e conexões soma muito na criatividade. Bom, tô gravando esse vídeo aqui pra falar do dia de hoje. Hoje é segunda, acho que é o 26º dia. É o dia que eu botei aí no vídeo, vai aparecer. E hoje o dia foi completamente fora do programado. Eu queria compartilhar esses momentos também com vocês. E cara, hoje eu me planejei pra escrever 1.500 palavras, que não é muito, é bem pouco. Mas eu tava pensando, é pouco, eu tenho tempo, papapá. E não escrevi, fui enrolando. E aí eu fui pra faculdade, voltei, aí eu tive uma brechaça entre a faculdade e o médico que eu fui.
de tipo 3 horas ali. E eu fui enrolando, porque eu pensei, não, quando eu voltar do médico vai dar, e não sei o que. Resultado, o aniversário de meu tio hoje vai ser aqui em casa. E eu pensava que ia ser mais tarde. E eu não fiquei contando com o imprevisto, então fui enrolando. E aí agora eu talvez não consiga escrever essas 1.500 palavras. Vai depender da hora que acabar. Eu não vou não aparecer no aniversário e ficar trancado no meu quarto, porque eu valorizo minha família também, então isso daí pra mim é importante. E é uma importante lição também, importante punição pra mim. Meu Deus, que papo estranho de importante punição. Mas é importante pra que, tipo, amanhã e depois de amanhã eu vou ter que ralar muito mais pra conseguir, porque amanhã eu vou ter teatro, amanhã eu vou ter academia, amanhã eu vou ter a aula, e eu vou ter que sair, e eu vou ter que cumprir as outras metas da semana, então vai ficar mais puxado pra mim, mas eu acho que isso é importante pra aprender também, a me organizar contando com esses momentos de incerteza, com imprevisto, sabe? A não deixar as coisas pra fazer no final, principalmente porque é uma coisa que eu valorizo, é uma coisa que é importante pra mim, sabe? Escrever o livro. Eu não sei que mania é essa que a gente tem de ir atrás dos nossos sonhos. E mesmo no que a gente chama de nossos sonhos, sabe? Mesmo nos nossos sonhos, a gente parece que tem uma certa procrastinação, tem uma certa, sabe? Eu acho que é um negócio talvez meio do humano, mas que a gente tem que aprender a lidar, né? E eu queria aproveitar e compartilhar uma lição extremamente importante que eu aprendi hoje num livro, na introdução de um livro. O nome é Garra, de Angela Durkheim. Se eu não me engano, ela recebeu um prêmio por esse livro. Ela é uma psicóloga. E esse livro confirmou algo que eu aprendi quando eu tava no processo seletivo para entrar no teatro. E minhas aulas vão começar amanhã, inclusive, num curso de teatro. Que é assim, no processo seletivo, eu tava com a régua muito alta, sabe? Eu tinha que entregar o suficiente. É um curso de teatro, então não tinha que entregar a ponto de ser ator. Mas eu entendia que eu tinha que entregar a ponto de ser ator, que eu tinha que entregar a ponto da professora ficar impressionada comigo e falar, caralho, esse cara daqui não precisa nem do curso, eu vou chamar ele pra trabalhar comigo. Eu tava pensando, sabe, bem em cima, assim. E tanto que eu tava me inspirando numa das cenas mais icônicas do cinema brasileiro, que é a do Lázaro, no filme El Paió, aquela cena que ele fica gritando, Boca! A gente não tem um sangue igual, Boca! E ele fica naquela intensidade, principalmente porque o meu personagem também tava numa cena de desabafo, de raiva, de revolta. E o resultado qual foi? Eu passei no teatro. Porque eu botei uma régua muito em cima e eu via que eu era menor do que meio que a minha concorrência. Porque imaginava, porra, esse curso é bom e é um processo seletivo. Então provavelmente as outras pessoas já são atores ou atrizes, já fizeram algum curso de teatro antes. E eu entendia que eu tinha que treinar muito mais. Então eu treinei muito, sabe? Sei lá, não treinei o dia inteiro, mas eu devo ter treinado 3 horas por dia. Eu passava o dia consumindo coisa de teatro. Mesmo que eu fizesse outras coisas, eu passava o dia também consumindo muita coisa de teatro. Entrevista, dica, aula, não sei o quê. E isso me fez passar, meio que entender, opa, eu não sou ainda o bambambam, eu preciso me esforçar bastante pra ser o bambambam. E eu sinto que eu preciso botar isso aqui na escrita. E aí foi isso que eu aprendi nesse livro. Esse livro confirmou, só que meio que com a autoridade de uma psicóloga, né? Que ela mostra assim, pelo que ela fala, é só a introdução do livro, eu li enquanto eu tava pra ser atendido lá, beleza? Se vocês quiserem, pra ser atendido no médico. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada no livro. Mas nessa introdução ela fala o seguinte, né? Que essas pessoas que tiveram sucesso e com sucesso entenda, alcançaram certos objetivos dentro de suas áreas, aí dá exemplo de pessoa do exército, artistas, atletas, enfim, vários exemplos. E aí ela mostra aqui, ela fala exatamente isso, tipo, essas pessoas, elas de certa forma não estavam satisfeitas com o que elas estavam entregando, mas elas estavam satisfeitas com sua insatisfação. Olha que parada doida. É tipo assim, e eu entendo o sentimento, porque eu, por exemplo, nesse processo, eu não estava satisfeito com o resultado, porque eu sabia que eu não estava atuando tão bem quanto um ator que eu considero fodástico, mas eu estava satisfeito com o fato de que isso estava me fazendo me impulsionar cada vez mais. E eu queria compartilhar essa dica aqui, porque eu não estava fazendo isso na escrita. E eu quero fazer isso na escrita a partir de agora. Tipo, opa, isso daqui tá um trecho aquém do que eu quero. Aquém do que eu posso ser, do que eu acho que ficaria legal, do que eu acho que ficaria bom. Então, eu vou treinar e repetir até isso ficar bom do jeito que eu quero, sabe?
e ficar muito, muito bom, sabe? Não me satisfazendo, sabe? Tipo, é um negócio estranho, porque você não se sente mal, não é como se você ficasse, ai, tá uma merda, tá uma merda. Mas você fica tipo, não, isso daqui pode melhorar. E você fica feliz, porque por poder melhorar, você vai aproveitando mais a jornada cresce, porque é uma jornada de melhora, e melhora, e melhora, e melhora, e você vai aproveitando esse processo. Então, eu queria compartilhar essa dica aqui com vocês. E, enfim, eu não consegui ir hoje no museu, porque eu descobri que museus são fechados segunda-feira, mas eu vou amanhã ou depois de amanhã. E aí eu vou ter que ir amanhã e depois de amanhã no museu e na casa de Jorge Amado para bater as outras 2 metas da semana, que é o sair para conseguir estimular minha criatividade e sair para pegar inspirações com um herói, né? Então é isso. Sigam as cenas desses 2 passeios aí para vocês. Hoje eu falhei. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir minhas metas da semana. Eu falhei, eu repeti padrões antigos que me atrapalhavam de focar. E fiquei procrastinando o meu sonho, o meu trabalhar na produção da arte que vai possibilitar o meu sonho. E eu falhei. Eu sou um ser humano e eu falhei como todos os outros. Mas tudo bem. Tipo assim, eu ainda assim tô feliz por mim. E se você também tá perseguindo seu sonho ou algum objetivo e você falhou, fique feliz por você também. A maioria das pessoas, elas não tem nem coragem de tentar, sabe? Então, fale e perca o medo de falhar. Fale muito até você perder o medo. E quando você perder o medo, você vai estar pronto. Aí você vai estar pronto para alcançar o que você quer. Acabei de voltar da minha visitação à casa de Jorge Amado e que lugar mágico, que cara mágico. Eu não sei se vocês acreditam em energia, em magia, em tantas palavras para isso, Deus, universo, mas esse é algo que a gente consegue sentir, mas que a gente não consegue necessariamente ver ou ouvir. Você não sabe se isso vem de dentro do inconsciente ou se vem de fora de alguma forma de energia. Enfim, isso seja lá o que for, eu senti muito presente lá e foi muito interessante saber que por lá já passaram tantas pessoas tão importantes pro mundo inteiro. Sartre, o primeiro astronauta russo, cineastas famosos no mundo inteiro, atores, brasileiros, principalmente os brasileiros. Cara, cada figura fascinante que passou por lá, sabe? Lá tem carta dele trocando com Monteiro Lobato. E aí eu sinto que... E aí ia mostrando cena de festas e eles confraternizando na casa. E aquelas festas bem churrasco em família. Isso daí faz perceber que não tem um homem, uma mulher, um ser humano, né? Que já pisou na Terra, que não tenha algo que você não possa ter, que você não possa ser, que não seja algo que você não possa ser, melhor. E tipo... Mesmo essas pessoas que a gente considera tão magníficas, elas são pessoas como nós, sabe? E num lugar desse meio que me fez me sentir conectado através desse fio de Ariadne, que é o fio que conecta os heróis dentro de uma mitologia, né? Então esse fio que meio que te conecta com o passado e com todos os seres humanos que já passaram por aquele lugar, que já fizeram certas coisas. E me deu inspiração. O propósito foi cumprido. Me deu inspiração fazer esse passeio, sabe? Me fez sonhar, me fez ver coisas, lugares que eu posso alcançar que eu não tinha imaginado ainda. Perceber como é leve, né? Eu só posso simplesmente sair, viajar e fazer esses amigos e escrevendo e ficar melhor, cada vez melhor na escrita. E eu me inspirei em fazer obras tão palatáveis quanto a dele, sabe? Pô, impressionante. Eu espero que de alguma forma isso também te inspire, que eu consiga transmitir essa inspiração pra você. Fala, rapaziada, então, amanhã é o dia final. Ficou meio confuso isso, porque eu tive um problema na mandíbula, né? E aí eu comecei meio que essa semana, em vez de ir na própria quinta, eu comecei na sexta. Então, eu vou me dar essa brechinha pra amanhã eu ainda terminar minhas metas da semana. Porque eu não terminei, mas eu fui no teatro aqui na casa de Jorge Amado e tô escrevendo muito. Hoje eu escrevi muito e ficou muito melhor, só que foi escrita mais pra corrigir coisas e não pra terminar de fato a primeira versão, sabe? Nisso daí eu pequei, mas é porque eu cheguei com tantas boas ideias que eu falei, porra, eu não vou perder minha inspiração. Fui escrevendo. E aí eu também perdi a pressa de chegar e terminar de fato antes, na pressa, só pra tá pronto, sabe? Porque eu quero que esteja bom. Então, eu ainda falto
o final, mas eu já fiz meio que a batalha final. É uma batalha metaforicamente, né? Porque na jornada do herói, enfim, existe essa batalha que é a aprovação final. E agora o rapaz tá caminhando em direção ao seu tesouro, sua recompensa, sabe? Ele ainda vai ser meio testado ali. Por quê? Porque não é nem necessariamente que ele vai ser testado, mas é que o nível que ele tá agora exige mais dele. E ele vai precisar ser essa versão que exige mais. E agora, só que meio que a aprovação já mostrou, opa, ele já é essa versão. E aí ele vai conseguir a recompensa dele. Ou não, mas eu vou... Enfim, falta finalizar isso. Bom dia, flor do dia. Bom dia, bom dia. Acabei de acordar e hoje não é o último dia, na verdade hoje é o pós-último dia, então hoje é o menos último dia. E no último dia, que foi ontem, eu tive aula de teatro à noite, e aí eu comecei a editar depois da aula e a aula acabava 9 horas, então eu fiquei editando ali até umas 10, 11 e apaguei enquanto editava. Então eu não consegui gravar essas considerações finais. Mas enfim, cá estou eu. Essa semana, velho, foi uma semana muito boa pra mim. Aprendi algumas lições. Eu falhei em algumas das minhas metas, mas eu não vou deixar que isso me faça ficar mais... eu sou fudidinho. Por quê? Porque isso faz a pessoa fracassar, entendeu? A pessoa falha numa meta e já falha, não sou pra mim, eu sou ruim nisso. Não, eu falhei em algum lugar que estimulasse a criatividade. Por mais que eu devia ter botado essa meta de forma mais direta, essa meta era pra ser tipo, vai escrever no museu. Por quê? Porque ir pra casa de Jorge Amado, de certa forma, estimulou minha criatividade. E ver filme no ônibus estimulou minha criatividade. Eu fiz coisas que estimulavam. Eu acho que eu até falei no início do vídeo. Então, eu vou definir regras mais claras no próximo vídeo. Mas se contasse ver filme no ônibus pra estimular a criatividade, eu estimulei. Se não contasse, eu não estimulei e perdi a meta. Vou deixar em aberto. Tá aí pra vocês comentarem se vocês quiserem. Bateu a meta, não bateu. Fim do livro. Decidi qual é o fim do livro. E já comecei a escrever, já tô quase lá, sabe? Já tô quase lá, já tô no ponto assim de realização final. Agora só falta tipo, bum, conclusão, bum. Ele já chegou onde deveria chegar, já tá lá, tipo, sabe, naquelas últimas. E aí só falta a conclusão. E aqui eu não vou dizer o que vai ser, porque é spoiler, beleza? É spoiler o que vai acontecer no final. Mas não esperem muito, é algo legal, só é algo legal. E dito isso, eu espero que vocês sejam felizes e estejam gostando disso. Sigam o canal e até a próxima. Eu vou voltar a ser feliz.